Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, muitos de vocês vivem pedindo sugestões de filmes, de séries, de livros, de música, de um monte de coisa. Então eu resolvi fazer alguns vídeos onde eu dou 4 sugestões a vocês, uma em cada categoria. Um filme, um livro, um jogo, um disco. Vamos começar então indicando um filme para vocês. Eu acredito que esse vai ser um vídeo um tanto quanto depressivo, mas é que todas as indicações que eu tenho para vocês são bastante melancólicas. O filme que eu indico para vocês se chama Camino. É um filme espanhol, que no Brasil saiu com o nome de Um Caminho de Luz, se não me engano é isso, Um Caminho de Luz. E ele conta a história de uma menina de 13 anos chamada Camino, que está no começo da sua adolescência, né? E ele aborda muito a questão do fanatismo religioso, porque ele se passa dentro do seio de uma família da Opus Dei, que é uma divisão religiosa, né? Uma religião bastante extrema numa série de coisas. E essa menina, ela tem uma doença terminal, ela tem um câncer, ela descobre um câncer raro na coluna. E o filme conta a história dessa menina, né? Eu não tenho problema, não é spoiler eu contar pra vocês o que rola, que a menina morre, porque o filme começa com a cena da morte dela. Mas existe uma série de questões e paradigmas que se quebram ao longo desse filme. É um filme extremamente triste. Eu recomendo que vocês assistam quando estiverem no clima para filme triste. Porque foi um filme que me abalou bastante, eu fiquei mal, abri o berreiro, chorei pra caralho vendo. E é muito foda, cara, você ver uma pessoa, né, uma criaturinha aí tão jovem, e de repente tendo que lidar com uma questão tão complicada, tanto no sentido físico, quanto no sentido psicológico, quanto no sentido social, junto à sua família. Existe uma série de coisas extremamente desagradáveis, assim. Então, para quem gosta de filmes que falam acerca de questionamentos religiosos, o filme não deixa de ser uma crítica muito grande à religião, de certa forma. Eu recomendo fortemente que vocês vejam Camino, mas vejam esse filme, vocês têm que estar assim, com muita força de espírito para ver, porque é um filme bastante pesado e muito triste. Tem uma fotografia muito bonita, as atuações são excelentes, é um filme muito bom. Eu recomendo que vocês ganhem um monte de prêmio, não sei em quais festivais e tal. Vejam, Camino, no Brasil com o nome de Caminho de Luz, ok? E agora vamos indicar então um livro para vocês, que é o livro que eu estou lendo e não terminei de ler. Ele se chama Joyland. É o livro do Stephen King, para variar. Eu estou indicando o livro do Stephen King. Na próxima indicarei dos autores, prometo. Mas é que esse é um livro mais atual dele, né, mais novo. Bom, este livro é de 2013, então é um dos mais recentes do Stephen King. Eu estive um tempo sem acompanhar a obra dele e fiquei muito feliz de encontrar esse livro por um preço bacana, numa loja que perto de casa. Assim, eu não terminei de ler, então eu não tenho nem como dar muito spoiler do livro e tal, não se preocupem. Mas basicamente ele é um livro que até aqui eu tô achando lindo, é uma história muito bonita. Como todas as histórias do Stephen King, a grande maioria delas, existe um fundo sobrenatural. Ele se passa num antigo parque de diversões no ano de 1973. Conta a história de um rapaz, de um jovenzinho, que precisava de um trampo temporário, ele era apaixonado pela namorada, foi trabalhar num parque de diversões e acabou ficando por mais tempo, quando o namorado largou dele, tarará. E o livro gira em torno de um assassinato que aconteceu dentro do trem fantasma desse parque de diversões. O menino acaba se envolvendo com essa situação, né, com essa parada toda, faz alguns amigos lá. Mas como é típico do Stephen King, é um livro que ele foca muito na questão da amizade, na questão do companheirismo. Fala muito assim, é um livro nostálgico, ele traz uma nostalgia boa, sabe, ao lê-lo. E eu recomendo fortemente que vocês também leiam, gostei bastante, tenho gostado muito. Eu acredito que não vão me decepcionar, porque eu já estou no finalzinho, deve faltar uns 2 capítulos para terminar. Mas recomendo muito o Joyland, que é o livro que eu estou carregando comigo para cima e para baixo. E tenho lido aos pouquinhos, cara, porque se fosse em outros tempos eu já tinha devorado esse livro em 2 dias. Mas é que eu tô achando tão gostosa a leitura que eu resolvi ler aos pouquinhos, assim, cara, antes que acabe. Porque quando acaba um livro que você gosta, você fica com aquela sensação de orfandade, né? Parece que é uma coisa ruim. Então essa minha indicação de livro é Joyland, do Stephen King. Beleza? Agora vamos a uma indicação de jogo de videogame, no caso, jogo de computador. É um jogo alternativo, um jogo indie, né? Ele se chama To The Moon. Esqueci o nome da produtora deles, mas se vocês procurarem aí To The Moon RPG Game, né? Jogo de RPG, vocês vão achar. To The Moon é um joguinho bem retrô de RPG, ele tem um formato, parece um joguinho de Super Nintendo, assim. A estética dele é bem daqueles RPG japoneses da década de 90, final da década de 90 e tal. Mas o interessante desse jogo, que eu gostei muito, é que ele conta uma história bastante melancólica
e ele é um jogo muito mais voltado para a história, para os personagens, do que para a ação. Então assim, vale dizer que é um jogo um tanto quanto parado, mas é muito gostoso, você não vê o tempo passar, é um jogo relativamente curto. Ele conta a história de dois doutores que, num futuro não muito distante, mas também não fica muito claro qual é, que eles podem entrar no sonho das pessoas, na mente das pessoas, e alterar as suas memórias do passado. Então quando um cliente quer, pouco antes dele morrer, vamos dizer assim, pouco antes dele fazer sua passagem, né, de bater com as botas, botar o paletó de madeira, ele pode contratar essas pessoas para que ele então venha a morrer com boas memórias, ao invés de ter memórias tristes ou desagradáveis. Então basicamente o trabalho dessas pessoas é entrar na mente dessa pessoa e implantar novas memórias baseadas naquilo que ele já tem de background. São memórias agradáveis, ou memórias de coisas que essa pessoa gosta. Só que como acessar essas coisas pode ser muito agressivo, existe uma série de caminhos que eles precisam fazer dentro da mente dessa pessoa para que eles possam então alcançar as memórias que a agradem, né, baseado naquilo que o cliente lhes passou. Então é uma história muito bonita, é um joguinho muito gostoso de jogar, tem uma trilha sonora muito fofa, e eu recomendo fortemente para quem gosta de coisas mais sentimentaisinhas, tipo eu, assim, recomendo bastante o joguinho To The Moon. Vejam aí, procurem, é facinho de achar para baixar, beleza? E por fim eu vou indicar a vocês um disco, também um disco muito melancólico, mas é que eu não tenho parado de ouvir algumas músicas desse disco em específico, e eu gosto, adoro esse disco, se chama Heaven or Las Vegas, é um álbum, acho que é o 6º álbum, se não me engano, da banda Cocteau Twins, é uma banda escocesa que faz um som, vamos dizer assim, que é o avô do shoegaze, né? Shoegaze, para quem não sabe, é um estilo musical que veio um pouco depois do gótico, do pós-punk naquela época, assim, e que tinha um som mais etéreo, né? Eram vocais com bastante eco, com bastante delay, guitarra com um monte de efeito e tal, é um som bem melancólico, assim, bem fantasmagórico. Recomendo muito esse disco, tenho escutado demais, principalmente a música título, né, Heaven or Las Vegas, que é uma música que pra mim, cara, tem feito parte assim, da minha vida nos últimos 6 ou 7 meses. Não tem um dia que eu não escute pelo menos umas 3 ou 4 vezes essa música e eu não enjoo, parece uma coisa do outro mundo, assim, porque geralmente eu escuto uma música durante uma semana, 2, eu já fico meio com o saco cheio, tenho que dar um tempo pra ouvir de volta, e eu não parei de ouvir, seguramente, nos últimos 6 ou 7 meses essa música praticamente todo dia. Bom, esse é um disco muito nostálgico, ele te dá uma sensação de realmente estar nos anos 90, por sinal ele é de 1990. A vocalista Elizabeth Fraser, ela tem uma voz assim, ao mesmo tempo muito doce, muito sofrida, mas muito... É estranho porque é um tipo de vocal que eu não costumo gostar muito, mas no caso dela eu acho sensacional, assim, eu acho que encaixa perfeitamente com o tipo de som que eles fazem. É uma banda que eu gosto bastante, que eu ouço com muita frequência. Eu destacaria as faixas Heaven or Las Vegas, como eu já disse, que é a música que dá nome ao disco, né? Ela está na trilha sonora de um filme detestável chamado S. Darko, que seria a continuação do Donnie Darko, não assistam. Aí fica a minha não recomendação de filme, tá? Na verdade, a única coisa que presta nesse filme é a trilha sonora, e ainda assim com algumas ressalvas. A música Ice Blink Luck também é linda, super... assim, na verdade, se você está num dia melancólico assim, e quer parar pra pensar na vida, eu recomendo que esse disco seja ouvido na íntegra. Puta álbum legal pra caralho. Então é isso daí, gente, essas são as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam. Espero que, se vocês curtirem esse vídeo, talvez eu faça outros com esse mesmo tema, tipo de dar indicações, ok? Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe por aí, mostre para as pessoas, me siga nas minhas redes sociais aqui embaixo, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Também tem os links das minhas bandas aqui embaixo, se você ficar interessado em ouvir, da Wild Child, do Shadow Maze, e também de uma extinta banda que eu tinha chamada de Adorim, que talvez vocês gostem, que é um MPBzinho, assim, é bem diferente do que eu já fiz até hoje em termos musicais. É isso daí, galera, um grande abraço para vocês, amo vocês e até o próximo vídeo. Falou!